A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos aí nessa terceira revista, o terceiro trimestre de 2023, que nós estamos falando sobre a igreja contra o império do mal, certo? Nós estamos mostrando a igreja dentro desse contexto onde o espírito da Babilônia está pairando e está trazendo para o quê? Para nós o quê? Esta luta contra os princípios judaicos cristãos, os princípios bíblicos pré-estabelecidos. E nesta lição de número 8, que é a terceira lição de uma série de 4, nós começamos ali na lição de número 6, falando sobre a desconstrução da masculinidade. Nós mostramos o que é a masculinidade bíblica e qual é a masculinidade que o mundo quer impor sobre nós. Na lição de número 7, nós falamos sobre a feminilidade. Qual é o princípio de feminilidade bíblica? Qual é esse princípio? E o que o mundo está trazendo para as mulheres e ditando como feminilidade? Como resultado, nós temos a lição de número 8, que a lição de número 8 vai falar sobre a questão de transgênero, certo? Esta transrealidade, como diz o pastor Douglas Batista aqui. E nós vamos culminar na lição de número 9, que vai trazer todo um arcabouço para respaldar você, para que quando alguém falar meu corpo, minhas regras, você possa dizer para ele, não, a Bíblia nos ensina assim sobre o corpo e é assim que nós devemos proceder, tá? Então, nós precisamos ter esta ideia, nós precisamos ter este pensamento quando nós chegamos na lição de número 8. Por quê? Porque é uma continuação das últimas duas lições. Por que nós temos hoje esta questão de transgênero? Por causa desta desconstrução, lógico, que vem desde milênios, mas ela vem sendo mais enfatizada nesses nossos últimos tempos. Quando nós falamos de gênero, gênero é uma categoria da biologia que está entre família e espécie, entre família e espécie, tá? E nós começamos lá atrás, lá em reino, filo, que você vem afunilando até que você vai chegar em gênero. Gêneros são pessoas ou seres, certo? De uma mesma família, que eles possuem as mesmas qualidades e conseguem se reproduzir entre si. Isso é uma explicação muito simples, muito genérica de gênero dentro da biologia. Então, todo o ser biológico, ele possui duas naturezas. Ele nasce em duas naturezas. Ou é macho ou é fêmea. Dentro do gênero, a questão de macho e fêmea é muito importante. Por quê? Porque, por exemplo, você pega ali o cavalo e o jumento, tá? Eles são da mesma família, mas eles não pertencem ao mesmo gênero, à mesma espécie. Por quê? Porque eles não conseguem cruzar entre si, eles não conseguem gerar outro ser. Então nós temos aí esta questão de gênero, e isso é muito importante nós termos em mente, que quando nós estamos falando em situações de transgênero, nós estamos falando de pessoas que estão transpondo as questões de gênero, não somente na questão sexual, mas também não existe como haver reprodução, é fato, tá? E se não existe a questão de reprodução, então ele está causando problemas e pode interferir na continuação da sociedade como nós conhecemos. Mas quando nós puxamos aqui para dentro desse nosso espaço de tempo, essa geração que nós estamos vivendo, gênero, ele tem mais a ver, quando você fala de gênero, como a pessoa se identifica. Se ele se identifica como homem, mulher, ou se ele não se enquadra, que ele é chamado de não binário, né? Ele não se enquadra como homem, mulher, ou ele se vê como um homem no corpo de mulher, então ele vai fazer tratamentos, ou ele é uma mulher
que gosta do seu corpo como mulher, mas tem atração por outra que vai ser lésbica. Então, a questão de gênero hoje, ela tem muito mais a ver com o que a pessoa pensa de si, e essa é uma das proposições que até mesmo dentro da escola dos nossos filhos, já nos padrões curriculares que vêm do MEC, já vem colocado essa ideia de você ensinar a criança que ela nasceu menino, nasceu menina, mas ela pode escolher, né, que gênero ela vai ter, tá? Mas nós precisamos entender que tudo isso resulta o quê? Num único termo: homossexualidade, certo? Relações homoafetivas. O que é uma relação homo? Veja bem, homo quer dizer igual, hétero, diferente. Nós que somos cristãos, professamos a Bíblia, nós cremos no quê? No relacionamento heterossexual. O que é um casamento heterossexual? Um casamento entre pessoas de sexo diferente. O que é um casamento homossexual? É um casamento de pessoas de mesmo sexo. Então, quando nós vamos para essa realidade de homossexualidade, de homossexualismo, certo? Nós precisamos compreender o seguinte, que isto já existe, certo? Vá lá para Gênesis 6, vá para Gênesis 19, e você vai ver que esses relacionamentos já existiam lá atrás. Gênesis 6, nós temos aqui 6.000 anos, praticamente. Gênesis 5, Gênesis 19, nós estamos aí há 5.000 anos de Gênesis 19, mais ou menos, e nós já temos a existência e a relação da homossexualidade ali dentro. Mas o que você precisa entender? Que o Senhor Deus não está nesse negócio, certo? Ele não está. Ele não aceita esse tipo de relacionamento. Você pode ver que o mundo foi destruído pelas águas do dilúvio por causa da desobediência do coração do homem e também das questões da homossexualidade. Gênesis 19 é muito mais claro ainda quando fala a respeito de Sodoma e Gomorra. Então nós temos dentro da Bíblia a existência da homossexualidade, mas nós temos a reprovação de Deus por causa desta prática de vida. Por outro lado, nós cremos e pregamos o casamento segundo Deus. O que é o casamento segundo Deus? É um casamento heterossexual indissolúvel, certo? Esse é o propósito, porque Gênesis 1:27 vai dizer que Deus criou o quê? Homem e mulher. E Gênesis 1:28 diz que o Senhor colocou-os na terra para quê? Para serem fecundos, para crescer, se multiplicar. E isso só é possível no relacionamento heterossexual. Vamos voltar a falar. Nós respeitamos aqueles que partem para a homossexualidade, que têm um pensamento diferente nosso. Nós não atacamos essas pessoas, nós somos contra a homofobia, nós somos contra as pessoas atacarem, maltratarem, penalizarem pessoas por causa das suas escolhas sexuais, mas por outro lado, como bíblicos, como protestantes, como aqueles que levantam a bandeira ensanguentada do Calvário, nós não podemos deixar de falar. Por quê? Da mesma forma que eles têm o direito deles de livremente professar as suas escolhas, nós também temos o nosso direito, não somente de professar as nossas escolhas, mas também ensinar os nossos filhos e doutriná-los, certo? Da mesma forma que nós fomos criados, criar os nossos filhos, tá bom? Então fica isso a título de introdução e fica com a gente, por quê? Porque eu tenho um áudio do Alexandre Garcia, do repórter, falando sobre essa questão de mudança de sexo, ideologia de gênero, que é muito legal. E eu tenho um vídeo que eu vou colocar no finalzinho ali, né, que é do Clodovil Hernandes, aquele costureiro, deputado homossexual, e ele vai falar sobre o que ele pensa do casamento homossexual, tá? Então eu tenho umas coisas interessantes para nós falarmos aí na nossa lição, tá bom? E assim, se você quiser
tudo o que eu falo, quase tudo que eu falo, está aqui no nosso PDF, certo? Tem um link aqui embaixo, esse link vai te direcionar para o nosso grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp você vai ter o nosso PDF. Eu disponibilizo ali para os nossos alunos ali do grupo do WhatsApp. Por exemplo, o áudio do Alexandre Garcia eu vou disponibilizar lá. O vídeo do Clodovil Hernandes eu vou disponibilizar lá, entendeu? Tudo são ferramentas para nos ajudar a melhorar a nossa aula, tá bom? E não se esqueça, deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreva também. Isso nos ajuda bastante ali no YouTube, tá? O nosso textual diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A verdade prática. A sexualidade bíblica e heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criados. Ou seja, é interessante, veja bem, nós pararmos e pensarmos desta forma. Por quê? Porque o Senhor Deus, preste bem atenção no que eu vou te falar, o Senhor, ele não é um velhinho sádico, irônico, que coloca nos seres humanos desejos sexuais. Todo ser humano, ele tem desejos sexuais, certo? Todos têm, mas ele não coloca isso em nós simplesmente para judiar de nós, para que você fique sendo corroído pelos seus desejos. O Senhor vai estabelecer o quê? Um meio, certo? Para que o homem, quando eu falo homem aqui é no sentido de gênero, masculino e feminino, para que o homem, ele possa satisfazer os seus desejos, certo? Posso fazer. E como que ele faz isso? Dentro do casamento. O sexo não foi dado para ser usado liberalmente. É aí que está o problema. O que o espírito da Babilônia faz? O que a operação do erro faz? Ela pega aquilo que é bom, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que ele fez para o prazer do homem, e ele vai o quê? Deturpar. A deturpação do sexo bíblico. A deturpação do projeto de Deus para o homem, tá? Aí nós entramos nessas questões de apetites desenfreadas, de desejos incontroláveis. Aí você vai começar a entender da onde surge esses desvairios sexuais, tá? Então, o sexo foi feito para quê? Para mim gozar, me alegrar com a minha esposa, certo? Para que eu possa me alegrar com a minha esposa. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher da sua mocidade, ou seja, aproveita a vida, aproveita aquilo de bom que existe dentro do seu casamento. E isso, além de todo relacionamento, a boa convivência, a amizade, o sexo está ali dentro, tá? E é tão interessante que quando Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, ele diz assim, ó: vocês não prive um do outro, não se prive da relação sexual, a não ser por um breve período de tempo, tá? Para você se dedicar ao Senhor, depois volte a se relacionar com a sua esposa, com o seu marido, para quê? Para que não haja brecha para o diabo. Por que muitos casamentos de crente, de pastor, de obreiro, tá indo por água abaixo? Porque eles muitas vezes estão se preocupando demais com a igreja, se preocupando demais com a vida espiritual, não, que não tem que se preocupar, precisa, e esquece do seu relacionamento com a sua família. Então é muito importante você ter isso em mente. E desta forma, né, nós entendemos que o Senhor Deus deu ao homem e à mulher para desfrutar da vida, tá? Desfrutar da vida e ter uma vida tranquila na presença do Senhor. Quando eles saem do padrão divino, certo? Eles saem do projeto divino, eles vão cair na condenação que o Senhor já tem pré-estabelecido. Romanos capítulo 1, versículos 26 e 27 diz assim: pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza,
E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da sua mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Ou seja, a ideia de nascer em corpo errado, nascer homossexual, biblicamente não se sustenta, tá? Biblicamente, nós compreendemos que a homossexualidade é um afastar-se de Deus e aproximar-se dos seus desejos. É permitir que os seus desejos falem mais alto, tá? Então, o que vai acontecer? Aí nós entramos no primeiro ponto, que nós vamos compreender o pensamento da transgeneralidade, certo? Ou seja, a ideia de mudar de um século para o outro, de um sexo para o outro. Nós precisamos compreender que existe a biologia clássica, e esses defendem que homem nasce homem, mulher nasce mulher, como em toda a natureza isso acontece, homem nasce homem, mulher nasce mulher, todo mundo, toda a natureza é assim, tá? Mas nós vamos ver que existem as ciências sociais e essa nova roupagem da biologia. Aí eles vão começar a propor alguns termos, certo? Que nós ouvimos e muitas vezes não compreendemos. Mas entenda o seguinte, que nós entendemos que o homem nasce homem e a mulher nasce mulher. Mas as ciências sociais vão dizer o seguinte, não, a pessoa ela tem que se identificar com o gênero que ela se sente, certo? Mas nós precisamos compreender que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. E isso precisa estar muito claro na nossa mente, que o nosso coração, ele é enganoso. E sendo assim, ele vai gerar desejos e pensamentos que correspondem não a nós mesmos, mas vai gerar desejos que correspondem ao espírito deste mundo, tá? Porque todos nós, irmãos, eu, você, se nós não estivermos pautados na palavra, nós temos a tendência de ir com o espírito deste mundo, tá? Então, nessa nova biologia, nas ciências sociais, existem alguns termos que estão sendo cunhados e nós estamos ouvindo e muitas vezes nós não entendemos. Primeiro, identidade de gênero. É a forma que a pessoa se entende como um indivíduo social, ou seja, a percepção de si. Por exemplo, um homem, ele não quer ser mais homem, então ele vai gerar a sua identidade social. Ele se chamava João, a partir daquele momento ele se chama Joana, certo? Então ele se identifica com determinado sexo e por isso ele muda o nome, certo? Isso é uma identidade de gênero. Segundo, expressão de gênero. Tem a ver como essa pessoa se manifesta a sua identidade em público, certo? Como ela se veste, como ele ou ela ajeita o cabelo, certo? Como se comporta, tá? Nós conhecemos mulheres que elas, para poder assumir a sua expressão de gênero, elas colocam roupa masculina, cortam cabelo baixinho, certo? Então, isso tem a ver com a expressão de gênero. Sexualidade está relacionada à genética binária, em que a pessoa nasceu feminino, masculino, feminino ou intersexual. Vamos lá. Sexualidade tem a ver como nasce, com a genitália. Se nasce homem, nasce mulher. E esse intersexual não dá para se explicar como que é, porque eu procurei N dicionários, não existe. Intersexual, que no que eu pude compreender, é que ele balança, ele vai entre os dois sexos, tá? Tá para lá e para cá. Mas o que você precisa entender? É a ideia de binário. O que é binário? Binário ou é homem ou é mulher, certo? Então ele nasce homem, mas nasce homem, nasce mulher. Binário, certo? Só tem duas escolhas. Então a sexualidade tem a ver com o órgão genital.
E a orientação sexual tem a ver com a prática de se relacionar afetiva ou sexualmente com os outros gêneros, tá? Ou seja, é como a pessoa se relaciona com o sexo que ele vai ter predileção, tá? E o que nós precisamos, por que nós precisamos definir isso? Porque, irmãos, eu tenho filhos na escola, eu tenho um filho de 15 anos que está na escola, e isso já está se tornando comum, certo? Isso aí já está se tornando comum, aonde as nossas crianças estão sendo atacadas, estão sendo violentamente atacadas, certo? E muitas vezes nós, como pais, porque nós já crescemos em outra geração, nós não temos tanto contato com isso, nós estamos alheios. E isso está muito perto de nós. Além desses termos, existe dois termos, né, que nós precisamos conhecer também. Um é cisgênero, outro é transgênero, certo? Um é cisgênero, outro é transgênero. A ideia de cisgênero, certo? A palavra cis, ela quer dizer deste lado, certo? Deste lado. A palavra trans quer dizer do outro lado, certo? Cisgênero, cisgênero. Quer dizer que a pessoa está de um lado. Ela nasceu homem ou nasceu mulher, e ela se sente bem assim, ela se compreende assim, e vive o resto da vida como homem ou como mulher. Mas existe aquele que é transpassar, certo? É a ideia de mudar a posição do outro lado, da lenha, através, entendeu? Ou seja, é uma pessoa que ela nasceu homem ou nasceu mulher, mas ela não se compreende como homem ou como mulher. Então ela vai transitar entre um sexo e outro, tá? E na maioria das vezes, mesmo dentro da homossexualidade, ela vai transitar entre vários outros subgêneros que ali tem, tá? E isso, irmãos, isto é importante você notar, por quê? Porque está cada vez mais comum nós vermos na televisão artistas que até determinado ponto da vida eles se diziam homens ou mulheres, de repente eles mudam porque se encontraram, tá? Se encontraram. Então é importante você entender que nós cristãos protestantes, nós somos cisgênero, certo? Nós não precisamos nos definir assim, certo? Porque nós já temos isso em mente. Agora, os homossexuais, eles vão se definir como transgênero, porque eles transitam entre os gêneros, certo? E normalmente eles começam, né, como lésbica ou gay, e aos poucos eles vão se descobrindo e vai surgindo novas terminologias, certo? E vai aumentando aquela sigla LGBTQIA+, e por isso eu coloquei aqui no PDF, certo? Tudo o que quer dizer esse LGBT, certo? Só para você, ali no PDF você lê com bastante carinho, mas ó, nós temos lésbica, gay, transgêneros, queer, intersexo, assexuado, pansexual, não binário e mais. Tá? Só bem rapidinho, lésbica é uma mulher que gosta de se relacionar sexualmente com outra mulher. Gay, um homem que se relaciona sexualmente com outro homem. Bissexual, ele se relaciona tanto com homem quanto mulher. Transgênero, ele não se identifica com seu sexo biológico e ele quer ser outra coisa. Ele quer ser ele nasceu mulher, quer ser homem, nasceu homem e quer ser mulher. Queer é uma expressão de gênero, de sexo, que não se encaixa nas normas heteronormativas, certo? Ele não se encaixa dentro de uma sexualidade. Intersexo, a pessoa ela não se vê como nasceu, certo? Ela transita entre os sexos. Assexuado, ele não tem desejo sexual, nem por homem, nem por mulher. Pansexual, já é o contrário. Ele se relaciona
com homem, mulher, com não binário, com tudo, porque a palavra pan, ela vem de tudo, certo? Todo mundo, pandemia, certo? Uma endemia mundial, certo? Então nós temos aí. E eu vou colocar para vocês um áudio agora do Alexandre Garcia, aquele comentarista, que ele vai falar um pouquinho sobre essa questão de identidade de gênero. Escuta aí. Tá? Então, aproveitando aí essa conclusão dele, nós precisamos lembrar que estas designações têm a ver tem a ver com o quê? Com a ideologia de gênero, ideologia transgênero. Não retrata os nossos princípios, certo? Compreendemos que esse movimento existe desde o princípio, mas nós não apoiamos, certo? Nós cremos no que a Bíblia diz, que fez Deus macho e fêmea. Pronto, acabou. Tá? E o tópico 2, ele fala para nós assim, reafirmando a visão bíblica de gênero. Tá? Reafirmando a visão bíblica de gênero. Você já deixou aqui a sua inscrição? Se inscreve aí. Aperta aqui no botãozinho inscrever-se. Quando você aperta, você me ajuda bastante, certo? O YouTube compreende que os nossos vídeos estão sendo importante e relevante aí para você e para a tua igreja, tá bom? Então nos ajuda aí, deixa seu like, deixa um comentário, deixa uma dúvida e eu vou respondendo para vocês, tá? Quando nós vamos falar a respeito de homem, nós precisamos reafirmar que este foi criado por Deus, homem no sentido gênero, homem e mulher, foi criado por Deus. E nós precisamos entender, irmãos, que ele foi criado à semelhança de Deus, certo? A semelhança de Deus. Esta semelhança não tem muito a ver com a semelhança física, por mais que o Senhor criou o homem à semelhança de como ele se manifestaria, Gênesis 18, como seu filho viria, tá? Então nós temos aí referências de por que nós fomos criados dessa forma. Mas a Bíblia vai dizer, em João capítulo 4, que Deus é espírito. Sobre a semelhança do homem com Deus, existem 4 motivos, eu quero elencar para vocês aqui. Primeiro, nós precisamos defender que o homem não é fruto de evolução. O homem é fruto de criação. Homem e mulher foram criados pelo Senhor. Segundo, a sua criação nos fez a sua imagem e a sua semelhança. O que isso quer dizer? Que nós temos condições de ter comunhão com Ele. Nenhum outro ser desta terra tem condições de ter comunhão com Ele. Por quê? Em nós existem expressões da sua graça, do seu amor, do seu poder, da sua glória, da sua sabedoria, expressões em nós, tá? E aí nós vamos entender o seguinte, que as qualificações morais de Deus, essas qualificações morais expressam que Deus é santo, não peca, que Deus é bondoso, amoroso, e nós vivíamos em comunhão com Ele. Com a entrada do pecado, esta imagem ela foi desfigurada, mas não foi totalmente tirada. Adão e Eva possuíam uma semelhança natural com Deus. Deus é espírito, ok, mas ele é bondade, ele é amor, ele tem emoções, ele é autoconsciente, ele tem livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio é uma peça fundamental no nosso relacionamento com Deus. E que mais? Em certo sentido, a nossa constituição física retrata aquilo que seria a constituição do Filho de Deus e todas as manifestações de Deus durante a história. Então, o Senhor se manifesta semelhante a nós, tá? E pensando nisso, né, nós também temos que entender que toda a humanidade provém de Adão e Eva. Nós somos geração de Deus, fomos criados por Deus e somos gerados pelo Senhor. Então, essas ideias do movimento LGBT, que tenta tirar, desconstruir a ideia de família, ele cai por terra, tá?
Por quê? Porque fica muito claro em Hebreus capítulo 13, versículo de número 4, que digno de honra é o leito matrimonial sem mácula. Então nós precisamos ter isso e focar isso dentro da nossa escola bíblica. E no nosso último tópico, vai falar os efeitos da identidade transgênero. Preste atenção. A ideologia transgênero, ela tem uma batalha ferrenha contra a heterossexualidade. Por quê? Porque a partir do momento que essa ideologia ele desfigurar a heterossexualidade, ele acaba com a ideia dos casamentos, ele acaba com a ideia do relacionamento marital. E sendo assim, ele vai tirando as bases de toda a fé e relacionamento com Deus. Então, o que nós precisamos entender? Que criou-se, certo, um termo pejorativo, heteronormatividade, que se relaciona com a forma de viver hétero, certo? Então, heteronormatividade vai falar de toda forma, hétero, diferente, norma, regra. A regra de viver diferente, a regra de viver como um heterossexual, tá? E isso está tão impregnado na nossa vida e na sociedade que vamos voltar às lições 6 e 7, que os homens estão deixando, né? As vestimentas de homens estão usando calças mais justas, que demarcam o corpo, muitos atores famosos já estão usando saia, né? Então, estão deixando de ser homem. Por outro lado, as mulheres, elas estão aqui se embrutecendo. Elas estão deixando, certo? A sua feminilidade. Então, está sendo desconstruída essa ideia de heterossexualidade, tá? Como nós já falamos acima, certo? Toda forma de violência contra pessoas LGBT, nós não aceitamos isso. Mas, por outro lado, eles tentam nos forçar a nos adequar à vida deles. Por exemplo, nós estamos agora com uma grande briga, certo? Sobre a linguagem neutra. O que é a linguagem neutra? É uma linguagem que fale com todas as pessoas. Por exemplo, eu chego num local e eu vou me apresentar. Eu vou dizer boa tarde a todos e a todas, certo? Alguns chegam ao cúmulo de usar todos, todas e todes, tá? Por que o cúmulo? Porque no português, o masculino, ele já é geral, certo? O masculino, ele abrange todas as pessoas, tá? E isso está sendo colocado com muita sutileza dentro das faculdades, da escola das nossas crianças, ainda não chegou, por causa que o português deles ainda não pode ser mudado. Mas essa desconstrução está vindo. E esses efeitos, né, eles vão cada dia mais atacando os nossos filhos. E por que eu falo tanto dos filhos? Porque os nossos filhos são mais suscetíveis a isso. Nós já temos, ou acho que temos, uma identidade formada. Mas os nossos filhos estão sendo trabalhados. Por exemplo, para uma criança ver um homem com um homem se beijando na rua, ele não causa estranho. Agora pegue você, certo? Pegue você há 20 anos, 30 anos atrás, e você visse uma coisa dessa. Era algo que causava espanto. Hoje já é normal, tá? Então, esse movimento de homossexualidade, ele está entrando e nós estamos assistindo filmes e nós estamos nos relacionando e isso está se tornando normal, ou seja, está desconstruindo, certo? Aos poucos, algo que durante milênios foi estipulado. Então é importante que nós levantemos essas bandeiras, certo? Nós respeitamos as pessoas, mas nós também levantamos a bandeira do Calvário, tá certo? Deus te abençoe, obrigado pela tua atenção e na próxima aula nós estamos aqui de novo.